Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar de cura. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive, acredito que faz uns 7 anos mais ou menos. E eu vou contar algumas experiências que eu já ouvi de depoimentos de outras pessoas e espero que esse estudo traga inspiração para você, caso você precise aí realizar uma cura na sua vida ou na vida de outra pessoa, tá bom? Uma certa vez eu estava num grupo de oração e uma pessoa pediu para eu orar por outra pessoa que estava com um problema de sopro no coração. Bom, naquela época eu não tinha tido acesso a nenhum conteúdo de lei da atração, nem livro, nem vídeo, nada. Mas eu já sabia que todas as coisas eram compostas pelo mesmo material, que é o átomo. Então, quando eu orava, eu já orava assim, né? Eu pedia para Deus assim, para Ele agir no átomo. Olha só que interessante, né? E quando aquela pessoa me pediu para orar por aquele enfermo, eu comecei a orar e dar ordens ao átomo. Olha que interessante, olha como tem a ver isso com física quântica, como tem a ver isso com a lei da atração. Eu comecei a ordenar com muita autoridade, dizendo para o átomo, para que todo o átomo que esteja ali fazendo aquela deformidade, que ele se reconstituísse ou que ele fosse embora, para que a cura se estabelecesse. E é interessante porque quando a gente vê as passagens de Jesus, quando ele acalma o mar, quando ele faz aquela figueira ressecar, quando ele manifesta suas curas, quando ele anda sobre o mar. Então assim, quando ele faz os peixes, né, aparecer para os pescadores, né, você percebe que tudo é átomo. Então o que Jesus dominava? Jesus dominava o átomo, Jesus tinha pleno controle sobre a energia do átomo. Então quando eu fiz essa oração para aquele senhor, eu sabia que Jesus tinha um controle sobre o átomo. E na Bíblia diz que quando Jesus, né, ressuscitou e tal, ele diz que lhe foi dada autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, né? Então eu acreditava e sempre acreditei que Jesus tinha poder sobre todas as coisas que existem na terra. Então eu simplesmente ordenei e disse: olha, átomo, você tem que obedecer. Você tem que... Tem um mosquitinho aqui. Você tem que obedecer. Por quê? Porque eu estou dando essa ordem pelo nome daquele que tem o poder e o controle total sobre o átomo, que é você. Então simplesmente obedeça. E é engraçado que Jesus disse que nós teríamos o poder de fazer obras tão grandes quanto a que ele tinha feito. E alguns dias depois, aquele senhor veio me trazer um exame, que ele ia fazer um exame antes da cirurgia, e ele veio com um exame do coração, dizendo assim que o médico disse que ele já não tinha mais nada, que não havia mais a necessidade de fazer uma cirurgia. Eu fiquei maravilhado com aquilo, fiquei muito feliz e eu tinha realmente acreditado mesmo que a coisa tinha acontecido, né? E eu tive essa experiência, mas depois de eu ter conhecido a lei da atração, as coisas fizeram sentido, porque eu vi o depoimento de uma pessoa que ela recebeu um diagnóstico que ela não poderia mais andar. E ela já conhecia a lei da atração, ela já conhecia a mentalização, e ela acho que trabalhava com o corpo humano, então ela conhecia exatamente como funcionava o corpo humano, como funcionava a coluna, e ela começou a visualizar todos os dias a coluna dela sendo reconstituída, parte a parte. Todos os dias ela visualizava. E eu não sei o tempo que demorou, mas demorou mais de um ano, 1 ano, 2 anos, coisas assim. E essa pessoa voltou a andar. Então, assim, é inacreditável, né? Quando a gente visualiza o átomo como um componente em que nós temos o poder sobre ele, porque o Espírito de Deus habita em nós, ele soprou o Espírito dele sobre nós. E ele diz que nós podemos fazer o que ele fez e coisas ainda até maiores. Então, quando você tem fé, quando você acredita, quando você entende essa lei da atração, que é a disposição de Deus dar para nós, a situação de que quando nós acreditamos as coisas se movem, a nossa vida muda, tudo muda.
porque nós sabemos que temos um poder que foi nos dado e nós podemos utilizá-lo a nosso favor. Coisa interessante é o seguinte: quando a gente dá ordem ao átomo, nós entendemos que nós somos átomos também. E se nós somos átomos, nós conversamos com o átomo e nós entendemos o átomo. Mas por outro lado, nós temos o poder que foi nos dado de acreditar e de movimentar e de moldar essa energia atômica. Então foi isso que Jesus fez. Jesus, ele pegava essa energia atômica e ele transformava o átomo, ele transformava aquele que não enxergava naquele que enxergava. Ele transformou uma árvore frutífera numa árvore seca. Ele fez o coxo andar, ele andou sobre as águas, quer dizer, ele flutuou, ele levitou. Então não havia limites para aquele que sabia controlar o poder atômico, o poder do átomo. E a lei da atração é isso. A lei da atração é física quântica, é mecânica quântica. É o que? Você, através do seu impulso magnético de pensamento, saber que o pensamento é energia, o sentimento é energia e o átomo é energia. Então você consegue controlar as partículas através do pensamento, através da fé, através do direcionamento do átomo. É loucura, né? Mas é verdade, é inacreditável. E eu tenho essa prova aí, eu conheço essa pessoa até hoje, tá aí saudável, que foi curada através do poder de Deus, através do poder do direcionamento do átomo, através do poder da fé, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha inspirado você de alguma forma. E minha oração é que, caso você tenha hoje algum tipo de enfermidade, que você esteja triste, que você esteja desesperançoso, acredite. Acredite naquele que acredite. Acredite naquele o qual nos deu o poder de acreditar que tudo é possível, aquele o qual o nome está acima de todo nome, para poder dar ordem ao átomo e fazer ele obedecer o nosso direcionamento. E espero que isso te dê fé, te dê esperança, a ponto de você conseguir os resultados que você precisa, tá bom? Um grande beijo, até mais.